Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Anjos do Senhor, peguem suas Bíblias e fechem seus olhos. Meu Deus e meu Pai, teu é o reino, o poder, a honra e a glória, Abba Pai, para todo sempre, ontem, hoje e por toda a eternidade. Para a tua glória, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, eu oro, eu rogo, eu intercedo agora pelos meus irmãos, pela tua igreja, pelas tuas ovelhas, pelos teus filhos que estão aqui congregados, aos que estão congregados ao vivo agora online, aos que estão pela internet em rede mundial, quer seja cidade perto ou longe, estado, país, Senhor, de outra língua, manifeste a tua glória e revela a tua palavra, pois está escrito que a tua palavra, tu disseste, não voltará para o Senhor vazia. Que a tua glória seja manifestada em nome de Jesus Cristo, no cumprimento da tua palavra, que não pode voltar para o Senhor vazia, pois está escrito que a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Abba, Pai, tu és poderoso para fazer além daquilo que eu penso. Que a tua palavra seja revelada. Tu és poderoso para fazer além daquilo que eu penso. Que a tua palavra corra por todo o Brasil. Tu és poderoso para fazer além daquilo que eu penso. Que a tua palavra alcance todas as nações, Abba, Pai. Tu és poderoso para fazer além daquilo que eu penso. Que a tua palavra alcance os teus escolhidos desde antes da fundação do mundo. Tu és poderoso para fazer além daquilo que eu penso, segundo o seu poder que opera em mim, para a tua glória. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. E digam todos comigo, amém. Graça e paz a você que me assiste pelo nosso site graceapostolado.com. Graça e paz você ao vivo agora aí no YouTube para toda a terra, não só o Brasil, aonde Deus fizer chegar esta imagem, esse som, graça e paz. Sou o apóstolo Marcos Gomes, esse é o MGA, Ministério Graça e Apostolado. Estamos na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco aos domingos às 18 horas, culto de louvor, adoração, Graça e Apostolado. Às quartas-feiras, às 19h30, traga a sua Bíblia, porque esse é o nosso lema. Se estiver escrito, graça e paz a todos os pastores que estão debaixo desse apostolado, tantos grupos do WhatsApp, pastores em todo o Brasil e até fora do Brasil. Graça e paz a todos vocês, a você que está ao vivo agora, graça e paz. Coloque a mão na sua Bíblia e diga, esta palavra, eu creio, por isso eu falo, me será revelada pelo poder do Espírito Santo que habita em mim. Abba, Pai? Quem crê? Glória a Deus, Abba, Pai. Efésios capítulo 1. Graça e paz a todos vocês que estão agora aí longe, em outros estados, em outras nações, Portugal, Alemanha, Espanha, França, Argentina, México, Irlanda, Estados Unidos. Graça e paz aos que estão longe agora, mais pertos e juntos conosco, porque juntos somos mais fortes, porque a igreja é uma só. E como disse Deus a Jeremias, sou eu Deus apenas de perto e não também de longe? Então para Deus não há distância, Ele é poderoso para fazer além daquilo que pensamos. A Ele! Abba, Pai, capricha, puxa lá do fundo da alma, puxa lá do seu espírito e diga, Abba, Pai. Glória a Deus. Cadê o tema, Jaque? Tá aí? Jaqueline me auxiliar hoje. Cristo
não o pastor, não o apóstolo, não o profeta, não o anjo Miguel, não o arcanjo. Cristo é o cabeça, com C maiúsculo, da igreja, com I maiúsculo. Efésios capítulo 1, veja na sua Bíblia comigo, versículo 22. Efésios 1, versículo 22, essa mensagem tem por objetivo deixar as coisas muito claras, bem explicadas. Eu vou falar frases nessa noite que são frases proféticas, excelências de revelações. É bom que você tenha caneta para anotar. Foi assim que foi feito o Provérbios de MGA, através dessas frases que são excelências de revelações, tá? Efésios 1, 22, quem já achou, diga amém. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Diz respeito a Cristo, o Senhor. Efésios 1, 22. E sujeitou tudo. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Diga comigo, a igreja é o seu corpo. O tema de hoje, diga comigo, Cristo é o cabeça da igreja. Quando o apóstolo Paulo fala igreja, isso é uma frase que é bom você anotar. Porque precisa anotar, porque você sabe como que é a cabeça da gente, a mente, né? Você ouve, você entende, mas amanhã você já esqueceu a frase e não fala mais, e nem lembra mais dela. Cristo é o cabeça da igreja. Quando Paulo fala igreja, em hipótese alguma ele se refere a uma denominação. Está claro ou não está claro? Paulo não vê igreja batista, Paulo não vê igreja presbiteriana, Paulo não vê Assembleia de Deus, Paulo não vê quadrangular, Paulo não vê ministério graça apostolado, Paulo não vê igreja metodista, ele não vê assim. E entendendo como Paulo entendia, e vendo como Paulo via, e compreendendo como Paulo compreendia, você vai entender minhas pregações, porque minhas mensagens nunca foi, há mais de 26 anos, para um povo local. Se você ouvir mensagens minhas de 1997, até antes, eu nunca dirigi a palavra como se tratando de uma igreja local. Como que algo sectário. Como que algo dividido. Presta atenção nessa noite. É verdade que existem irmãos nossos em Cristo, ainda que eles não nos consideram como irmãos. Está entendendo onde eu quero chegar? Há irmãos que não nos consideram como irmãos, porque para eles igreja é lá. Quem está lá, está na igreja. Mas lá é um nome. Eu já preguei aqui, está em nosso site, está no nosso canal no YouTube. A igreja de Jesus não tem nome. A igreja de Jesus não tem nome. Ah, eu sou da igreja. Não, você não é da igreja. Você é a igreja. Você não é da, você é a. Fala para o seu irmão, você não é da. Olha assim, toca aí. Você é a. Oh, cadê os que estão entendendo? Se quiser falar que você é da, então você diga da de Cristo. Tá claro? Você é a igreja. Por quê? Porque Efésios 1:23 diz que você faz parte do corpo. Você não é o corpo. Você, 1 Coríntios 12, é um dos membros do corpo. Que são muitos. Então, presta atenção. Olhe como Paulo olhava. Enxergue como Paulo enxergava. Entenda como Paulo entendia. Compreenda como ele compreendia.
É verdade que Paulo escreveu uma carta para os que estavam em Roma. Ele escreveu uma carta para os que estavam na Galácia. Parece que é local, não parece que é local? Roma, Galácia, Filipos, Tessalônica, Colosso. Não parece que é local? Teoricamente é local. Mas aos olhos de Deus é universal. Tanto é verdade que chegou a nós. Você está entendendo o que eu estou falando? Se fosse de fato, de verdade, local, então por que eu estou lendo e crendo em Efésios 2:8? Se eu nunca morei em Éfeso, logo não sou efésio. Eu nasci e moro em Santo André, eu sou andreense. Então para mim seria o quê? Santo André 2, verso 8. Diz que pela graça eu sou salvo. Quem está entendendo? Andreense 2:8. Quem é que mora em São Paulo? Dá um sinal que mora em São Paulo. Então vocês, Paulista 2:8. Tá claro ou não tá claro? Pegou? Ah, porque você não mora em Éfeso. O que eu estou te mostrando e provando? Que a palavra de Deus, teoricamente, teologicamente, na letra, entre parênteses, e a letra mata, primeiramente foi local. Roma, aos romanos, Corinto, aos coríntios, Tessalônica, aos tessalônicos. Então, teoricamente, primeiramente, na letra foi dirigida a uma igreja local. Só que essa igreja local, ela deixou clara que ela estava na terra. E lá de Jerusalém, de Antioquia, de Corinto, de lá ela chegou no Brasil, chegou na Itália, chegou nos Estados Unidos, chegou no Japão, chegou na Argentina, ou melhor, ela está no mundo, na terra. Olha da onde ela saiu, onde ela começou. Então é preciso ficar claro para vocês todos que nós não podemos, é verdade que alguns não vê dessa forma, isso é lamentável. Nós não podemos ver a igreja do Senhor como somente nós, como algo local. Por isso que quando você lê a Bíblia, Paulo fala para exortar uns aos outros, né? Orai uns aos outros. Por quê? Porque Paulo não está vendo local, ele está vendo universal. A palavra que é para mim, ela é para você. E a que é para você, é para o outro também. Por isso que existe exortação. Porque, de repente, você está correto na doutrina, mas o outro está errado. Mas eu posso exortar? Deve, porque ele é seu irmão em Cristo. Ele é membro do mesmo corpo, cujo Cristo é o cabeça desse corpo. Então, você exortar o irmão do seu lado, isso aí não tem graça nenhuma. Tem que exortar o de longe. Ah, mas eu nem conheço ele. Mas você esqueceu que na graça não conhecemos ninguém segundo a carne? Então a questão não é você exortar só porque você conhece ou não na carne. Exortar seu irmão porque ele está em Cristo como você e ele faz parte do mesmo corpo. É preciso que todos os crentes na face da terra vejam, entendam e compreendam que a igreja é uma só. Até eu morrer eu vou falar isso. É lamentável saber que alguns irmãos não vê assim. Parece que eles estão lendo outra Bíblia. Caramba, meu. Parece que estão lendo outra Bíblia. De que igreja você é? Porque na minha igreja. Porque na nossa igreja. Diga bem forte, Deus não vê assim. Deus não vê assim. Diga, por isso Paulo não via assim. O que Paulo disse em Coríntios 11, verso 1? Imitem a mim porque eu estou imitando a Cristo. E Cristo é Deus. E Cristo não via assim. Ou você acha que Jesus morreu só pelos coríntios? Você acha que ele morreu só pelos romanos? Você acha que ele morreu na cruz só por aqueles que estavam ali naquele dia lá, quando ele morreu na cruz? Se isso fosse verdade, por que estamos lendo a Bíblia? Mas a prova que o Espírito Santo nos dá, Pai, é que ele fez e faz a palavra sair lá de Jerusalém e entrar em nossos corações.
não importando se é judeu ou se é gentil. A palavra ela corre e percorre o tempo. A palavra ela começa de manhã, ela vai de tarde, ela vai de noite, ela passa uma semana, ela passa um mês, ela passa um ano, ela passa 35 anos, a palavra passa 50 anos, ela é igualzinha, ela é a mesma. Você lê a Bíblia, parece que escreveram hoje de manhã, tá fresquinha. Isso por causa do Espírito Santo. Você já percebeu isso? Você sabia que eu estou lendo Efésios, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás? Pô, você sabe o que é 2000 anos? Mas você lê Efésios 2,8, quer ver? Olha que gostoso, Efésios 2,8. Pois é pela graça que sois salvos. Nossa, tá claro, Deus falando comigo. Você sente isso também, você percebe? Não é aquele negócio longe, distante, igual ler um jornal. Michael Jackson morreu já faz 10 anos. Tá velho, né? Já faz 10 anos. Mas você lê Efésios 2,8, tá fresquinho, tá novinho. Parece que acabou de escrever. É o Espírito Santo manifesto. É a sua glória e o seu poder. Nós cremos na palavra por causa do Espírito Santo. Não é porque nós somos inteligentes, não é porque somos estudados, não é porque sabemos ler, não é porque somos cultos, nada disso, abençoado. Nós cremos na palavra. A maior prova que o Espírito Santo existe, mesmo sem você ver, ele é que você crê na Bíblia. Não, pastor, eu creio porque eu já li a Bíblia 4 vezes, pastor. Por isso o que, irmão? Por isso que você entende? E quem nunca leu nenhuma vez? E que nem sabe de nada, e quando ouve logo pela primeira vez já crê. E quem é analfabeto, que não sabe nem ler e nem escrever, e quando ouve já crê, e sente uma alegria, um gozo. É o Espírito Santo manifesto. Uma das provas que o Espírito Santo existe, mesmo sem você ver ele, é porque você crê na palavra de Deus. Por isso Paulo disse que nos foi concedido por amor a ele, não somente o crer nele. Primeira vez que eu li isso há muitos anos atrás, caramba, então eu estou crendo nele porque ele te concede crer. Mas eu estou achando que eu creio porque eu. Não é por causa de você não, é por causa dele. Aí eu escrevi a apostila, foi ele, não nós. Nossa, eu creio nele por causa dele. Paulo disse em Filipenses, vos foi concedido por amor dele crer nele. Mas se ele não me concedesse, entre parênteses, igual não concedeu aos filhos da perdição, fecha parênteses, eu não ia crer, eu não ia acreditar, e eu não ia sentir esse gozo, essa alegria, que prova que eu sou ovelha. Tem mais ovelha aqui? Efésios 1:22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Irmãos, quando se lê o Evangelho, aí que você vê que está cheio de doutrina errada na face da terra. Doutrina errada, sabe? O diabo entra, o diabo sai, o diabo na sua vida, o diabo está naquele lá, agora saiu desse, está no outro. Essas doutrinas erradas. Se você entender Efésios 1:22, sujeitou todas as... Você sabe o que é todas as coisas? Todas as coisas debaixo dos seus pés. Você quer entender melhor o que são todas as coisas? Abre Colossenses 1, depois Efésios. Colossenses 1, depois Efésios. Filipenses, depois vem Colossenses. Colossenses 1, versículo 16. Esse texto é poderosíssimo. Olha, é impossível uma ovelha ler Colossenses 1,16 e não sentir nada. Estou com uma vontade de sair correndo aqui que você nem imagina. Pastor, me explica melhor aí, correr pra quê? Não sei, irmão, estou com vontade de sair correndo. Eu não sei te explicar, eu não sei tudo. Eu só sei que Deus é Deus, que Jesus é o Senhor, que o Espírito Santo habita em mim. Agora, por que eu tenho vontade de sair correndo? Eu não sei. Tá com medo, pastor? Que medo, irmão, é uma alegria que não dá para explicar. Não é medo, não. O duro é todo mundo sair correndo e ficar sozinho aqui. Pastor, cadê as pessoas? Você falou que tinha. Todo mundo ficou com vontade de sair correndo, você ficou sozinho aqui, ó. Colossenses 1,16. Elias correu, né? Lembra que Elias correu?
Elias e Acabe, vai vir chuva. 3 anos e 6 meses que não chovia. Vai vir chuva, não vai vir chuva. Vai vir chuva, não vai vir chuva. O que foi? Eu estou vendo uma nuvem do tamanho de um punho de uma mão. Mas e daí? E daí, rapaz? Ó, pica a mula que vai vir água, hein? 3 anos, 6 meses sem chover, vai cair água para chuchu. Apertou o cinto e correu na frente do cavalo. É essa a vontade que eu tenho. Inexplicável. Diga comigo, o gozo do Espírito Santo é inexplicável. Já passou mais de 26 anos, eu não consigo explicar esse gozo. Achei uma palavra. Romanos 8, 26. Inexprimíveis. Que significa não se expressa de uma forma inteligível. O mesmo Espírito, Romanos 8, 26. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como assim? Inexprimíveis, ou seja, inexpressáveis. Você não consegue se expressar, é o que eu estou tentando faz tempo. Não consigo me expressar, eu não consigo achar uma palavra. Sabe uma palavra que você entenda o que eu estou sentindo aqui? Não consigo achar essa palavra. É o Espírito Santo. Como é que eu vou explicar algo que eu não vejo, mas sinto? Como é que eu vou explicar algo que eu não tenho como tocar nele, como eu toco nisso aqui, ó? Mas eu sinto. O que você sente, pastor? Até vontade de sair correndo, sumir. Para onde? Não sei, irmão, não sei explicar. Você nunca sentiu isso? Você nunca sentiu isso? Eu sinto direto. Você não sabe do que eu estou falando? Sabe uma coisa que não consegue explicar, por mais que eu estou tentando aqui? E busco no vocabulário, e busco no dicionário, e estou aqui, e vai fundir. E eu não consigo achar uma palavra. Só eu queria uma. Senhor, uma. Ele não fala nada, ele fica assim. Sabe aquela carinha do WhatsApp? Assim? Tipo assim, ó. Eu sou o Senhor, e a minha graça te basta. Colossenses 1,16, é impossível ler e não sentir nada. Colossenses 1,16, pois nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Olhem para mim e prestem atenção no que eu vou falar. Quando se lê o evangelho da graça de Deus em Cristo, acabou o diabo, acabou o demônio, acabou o diabo entra, o diabo sai, o demônio está aqui, o demônio está lá, e está debaixo da cadeira, está na sua cama, e abre a pastora disse, a pastora não, uma pastora, né? Não vamos pensar que é a nossa. Uma pastora disse aí que abre o armário da cozinha, o diabo está nas panelas. Só se for na cozinha dela, porque na minha não tem. A pastora da internet diz que o diabo está na caixa d'água. Putz, o diabo na caixa d'água fazendo o quê? Tomando banho? O que ele está fazendo na caixa d'água? Adriano, o que o diabo está fazendo na caixa d'água, irmão? É encanador? Entupiu a caixa e está limpando. O que ele está fazendo lá? Eu não consigo entender essas coisas. Você pensa que é mentira? A bispa disse, apóstola, esqueci, não é bispa. A apóstola disse que o diabo está na caixa d'água. Depois, outro dia, na pregação, ela disse que quando abre assim o armário da cozinha, o diabo está nas panelas. Para você ver onde vai as conversas furadas, as heresias. Quem tem Bíblia aqui? Amém. Diabo na caixa d'água é triste, né? E o diabo nas panelas? Você acredita que existe isso? É claro que é uma mentira, né? É claro que é uma heresia das grosseiras. Mas há quem diz essas coisas. Alô? Vou terminar a frase. Quando você lê Colossenses 1,16, acabou diabo aqui, diabo ali, irmão. É que a Igreja Universal não leu o Evangelho. Eles não leu o Evangelho de Paulo. A Igreja Mundial, a Genor Duque e outros por aí, não lê
Colossenses, Efésios, Gálatas, Filipenses. Eles não lê 1 Reis, 1 Crônicas. Então fica lendo lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento tem diabo, tem demônio, tem pecado, tem tudo. Mas quando você lê que Jesus morreu e ressuscitou e começou uma nova aliança, tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Isso é 2 Coríntios 5,17. Eu não sei como uma pessoa consegue ir na igreja do Agenor Duque. Não consigo entender como uma pessoa consegue ir lá. Não consigo entender. Das muitas heresias que existe lá, coloca-se um boneco inflável grandão, sabe, um boneco inflável grandão, diz que aquele boneco é Golias. Dá-se um martelinho para cada pessoa que está lá, e as pessoas pegam o martelinho e vão lutar contra Golias, simbolizando que eles são Davi. E vai fazer o Golias cair. Os obreiros seguram o boneco inflável na corda, porque é 5 metros o boneco grandão, e fica segurando o boneco. Imagina, igual o desenho do Pica-Pau, Tom e Jerry. Pega e fica... E o obreiro segurando a corda. E o boneco balanga, mas não cai. E o obreiro segurando a corda. Aí ele fala assim, agora! Aí solta a corda, o boneco cai. Ele... Nem nos Trapalhões não era assim, irmão. Eu faço uma pergunta. Os Trapalhões, eu gosto muito, Dedé, Mussum, Zacarias, Didi. Os Trapalhões nunca fizeram isso, que é palhaçada, né? Eu faço uma pergunta para quem é racional, ou seja, um pouquinho inteligente. Não precisa ser o Albert Einstein, não. Um pouquinho inteligente, uma pergunta. E para quem crê na Bíblia. Eu te convido a você ler as cartas do apóstolo Paulo. Pode ser de Pedro, pode ser de João, pode ser de Tiago, pode ser os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, pode ser Atos, pode ser os livros da lei também, não tem problema. A encontrar alguém fazendo isso. Dá um sinal quem entendeu o que eu falei aqui. Eu vou ler o texto, Colossenses 1,16. Antes de ler, eu estou dizendo: quem conhece o evangelho da graça de Deus em Cristo, não tem lugar para diabo, para demônio. O diabo entra, o diabo sai, o diabo está escondido, está debaixo da cadeira, está na panela, está na caixa d'água, não existe essas coisas na Bíblia. Vamos fazer o teste? Colossenses 1,16. Pois nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. A frase que eu mais gosto, porque essa frase, ela diz tudo em 2, 3, 4 palavras. Tudo. O que eu disse? O que eu disse? O que está escrito? Tudo foi criado por Ele e para Ele. Não há concorrência. Deus é Senhor soberano absoluto. Não há concorrência. Você está me entendendo o que é não há concorrência? Está me entendendo o que é que eu explico? Você vai nas igrejas, o pastor fala que Deus está puxando de um lado e o diabo puxa do outro lado. Deus está querendo te salvar e o diabo está querendo te mandar para o inferno. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Isso é heresia. O Colossenses 1,16 é uma mentira? Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas algumas coisas. Muitas coisas. Diversas coisas. Incontáveis coisas. Incontáveis é um número indeterminado, né? Pode ser bastante, mas é indeterminado. Não sei se é 20 ou se é 1 trilhão, é indeterminado. Incontáveis. Por isso que Paulo usou
todas as coisas, todas, sejam 2, sejam 1 quintilhão, todas, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, que há na terra, visíveis, você não consegue ver? Não tem problema, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele. Pastor, mas irmão, tudo foi criado por Ele. Mas pastor, tudo foi criado por Ele e para Ele. Talvez você não entenda 100%, não compreenda. Não tem problema se você não entende e não compreende. O importante é você crer como está escrito, que tudo foi feito por Ele e para Ele. Não há concorrência. Está entendendo que não há concorrência? Pegou a concorrência? Não tem concorrência. Não tem concorrência por causa de Isaías 42:8. Diga bem forte, Isaías 42:8. Está escrito: eu sou o Senhor, a minha glória não darei a outrem. Ou seja, a minha glória não darei a ninguém. Não há concorrência. Isaías 43: eu sou o Senhor, há outro Deus além de mim? Isaías 44:8: vejam, eu sou o mesmo, há outra rocha além de mim? Ponto. Ele mesmo fala: não há outra rocha que eu conheça. Isaías 43:10: antes de mim Deus nenhum existiu, vírgula, depois de mim Deus nenhum haverá. Não há concorrência, irmão. Deus é Senhor soberano absoluto, não há concorrência. Mas você vai numas igrejas aí, Deus de um lado e o diabo do outro. É ou não é verdade? Deus se matando, se esforçando para salvar alguém, e o diabo sempre dando trabalho para Deus. Não é isso? É um filho de pastor que está falando isso. Porque eu, como filho de pastor, eu via nas igrejas: Deus quer fazer, irmãos, Deus está querendo fazer, e vamos orar para que Deus possa. Nossa, orar para que Deus possa, tá difícil, hein? Vamos dar ajudadinha para Ele? Irmão, porque o inimigo, irmão, porque o diabo. E eu fui crescendo assim, falei: nossa, mas onde está Deus? Às vezes Deus ganhava, às vezes. Geralmente nas igrejas da lei está sempre o diabo ganhando, 5-0 para o diabo. E Deus aquela dificuldade para ele, sabe, para conseguir uma coisa. Um crente na lei, nossa, é difícil, porque o diabo atrapalha, o diabo se levanta, o diabo é sujo, o inimigo não sei o quê. É ou não é verdade? E Deus está bem pequenininho assim, ó, impotente, quando Ele é onipotente. Ele não é impotente, Ele é onipotente. Uma das maiores heresias da igreja na face da terra é endeusar o diabo e subestimar e menosprezar a soberania de Deus, que diz claramente em Colossenses 1,16 que tudo foi feito por Ele e para Ele. Cadê o tema da mensagem, Jaque? Por isso o tema da mensagem. Qual o tema da mensagem hoje, abençoados? Qual? Qual o tema? Alguém diria, dessa igreja? Não, irmãos, Paulo não vê como igreja local. Porque se você pensar que é como igreja local, dá a entender que da outra igreja ele possa não ser o cabeça. E the church, it's only one. A igreja? E a igreja é uma só, irmão. Então quando diz que Cristo é o cabeça da igreja, não está vendo esta igreja, está vendo a igreja. E na igreja há muitas heresias, mentiras, distorções, falsas interpretações. Por isso o Colossenses 2,8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2,8, acabei de citar.
não segundo Cristo, que é o cabeça da igreja. Tenha cuidado. Quem está entendendo? Diga comigo: Cristo é o cabeça da igreja. Então diga, o que significa ser o cabeça? Hebreus capítulo 5 tem a resposta. Hebreus capítulo 5. É lamentável saber que no meio do corpo de Cristo, melhor dizendo, pegou? No meio do corpo de Cristo? Há membros doentes, para não chamar de filhos da perdição. É menos mal, não é? Não é melhor? Fui legal agora, não fui? Pegou doentes? Você pegou? Vou falar de novo. Presta atenção. É lamentável saber, porque o corpo é um só. A igreja é uma só. Então você me entende. Se você já leu Coríntios 12, que fala sobre o corpo de Cristo, que tem muitos membros, você vai me entender. É lamentável saber que no corpo de Cristo há muitos membros doentes e enfermos. Pastor, vamos estar orando para eles serem curados. Irmão, essa doença, essa enfermidade não sara, não cura com oração. Então cura com quem então? Só recebendo a graça e o apostolado. Em outras palavras, recebendo o pleno conhecimento do que Cristo fez por nós, do que nós já somos em Cristo. Por exemplo, 2 pontos. Em Cristo não somos pecadores, vírgula. Em Cristo somos santos e irrepreensíveis, diz Efésios 1:4. É a Bíblia. Em Cristo não somos pecadores, vírgula, somos novas criaturas, diz 2 Coríntios 5,17. É a Bíblia. Mas como está os membros deste corpo na face da terra? Doentes, enfermos. Doente por quê? Porque quando um crente pensa que ele é um pecador diante de Deus, ele está doente. Doente o quê? Dor de barriga? Não, irmão. Doente na mente, doente na cabeça. A mente dele está doente, enferma. Não entende, não compreende o que Cristo fez por ele na cruz. Ele não entende, não compreende o que ele já é diante de Deus em Cristo. Ele não entende, ele pensa que ele é um pecador miserável e que ele vai para o inferno. Pô, mas está 35 anos pensando isso, provando que está doente e enfermo. Quem está entendendo? Vamos estar orando. Irmãos, essa doença, essa enfermidade não cura, não sara com oração. Por isso Colossenses 1:10, eu oro, Paulo disse, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento de Cristo. Colossenses 1:10. Por isso que Paulo disse em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eles serão curados dessa doença, dessa enfermidade, se eles ouvirem. Se não ouvirem, não tem jeito. Por isso que vocês não podem cobrar os irmãos que estão debaixo da lei. Porque não tem como eles entender o que vocês entendem. Alô, por favor. Não tem como eles entender. Porque eles vê diabo em tudo. É ou não é verdade? Quando o diabo já foi aniquilado. Para quem crê na Bíblia, Hebreus 2,14 diz claramente. O senhor está me entendendo, irmão? A doença na mente dos crentes, que fazem parte do corpo de Cristo, não são filhos da perdição, não. O negócio está feio ou não está? Cadê o tema, Jaque? Diga comigo, Cristo é o cabeça da igreja. Diga, o que significa ele ser o cabeça? Hebreus capítulo 5, versículo 9. Hebreus 5:9. E tendo ele quem? Jesus Cristo. Hebreus 5:9. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem.
Cristo é o autor da eterna salvação. Cristo é o responsável por nossa eterna salvação. Cristo é o cabeça. Cabeça significa autor. Autor significa responsável. Nossa salvação está em Cristo, ou seja, somos salvos em Cristo. Não somos salvos por nós mesmos, porque fizemos alguma coisa. Não, somos salvos em Cristo. 2 pontos. Em Cristo ou fora de Cristo, não há salvação. Em Cristo há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Você pode ser bonzinho, você pode ser legal, você pode ler a Bíblia o dia inteiro. A sua salvação é em Ele, que é o autor, o responsável, que garante a sua eterna salvação. Corre para Atos capítulo 4. Deixa o tema, Jaque. Cristo é o cabeça da igreja. Traduzindo, Cristo é o responsável da nossa salvação. É o autor da nossa salvação. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o governador da igreja. Ele é o que pensa. Cabeça é o que pensa. Quem pensa não é o joelho, não é o cotovelo, não é a barriga. Quem pensa num corpo é o cabeça ou a cabeça. Cristo foi comparado por Paulo como a mente da igreja. Atos capítulo 4. Quem já achou Atos 4, diga amém. Versículo 12. Atos 4, 12. Em nenhum outro há salvação. Não há. Pela graça somos salvos, porque estamos em Cristo. Se tirar Cristo, em nenhum outro há salvação. Tanto é verdade que antes de Cristo ninguém era salvo. Moisés não era salvo. Davi não era salvo. Pastor Davi, o homem segundo o coração de Deus, morreu sem a salvação. Nossa, pastor, para onde que ele foi então se ele morreu sem a salvação? Davi, Moisés, todos os profetas, ou seja, todos que nasceram e morreram antes de Cristo, aguardavam e aguardaram a salvação. E como eles não estão salvos ainda? Não, agora já estão salvos. Mas como que eles foram salvos se eles morreram sem a salvação? Por causa do ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, verso 18. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios 5, 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando pecado aos homens, e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, para você aplaudir se você entender. Os que morreram antes de Cristo, Moisés, Daniel, Davi, Jeremias, todos sem exceção. Os que morreram antes de Cristo, morreram sem a salvação. Ponto. Eles foram salvos? Foram e estão. Como? Quando Jesus morreu e ressuscitou. Houve o quê? A reconciliação com Deus. Isso é Romanos 5. Adão destituiu o homem de Deus. Que homem? Moisés, Josué, Daniel, Jeremias, Malaquias, Davi, todos. O Adão destituiu o homem de Deus. Está entendendo? Jesus morreu e ressuscitou. Adão destituiu, separou, Jesus reconciliou. Então a salvação foi dada em Cristo para os que já tinham morrido antes, para os que estavam vivos naquele tempo e para nós que não tínhamos nem nascido ainda. Por isso, pela graça, sois salvos. Cadê meu paninho? Está aqui, não. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, a salvação teve 3 aspectos. Obrigado, Jaque. A salvação teve 3 aspectos. Antes de Cristo, na cruz e depois de Cristo, que somos nós. Pastor, e os que vão nascer o ano que vem, o mês que vem, daqui 3 anos? Como que vai acontecer com eles? Quando eles nascer? Ah, irmãos, se você que nasceu em 1900 e alguma coisa, não é? Não é 1900 e alguma coisa? Eu sou de 67.
Se você que nasceu em 1900 alguma coisa já nasceu salvo pela graça, os que vão nascer o ano que vem também nascem salvo pela graça, porque nascem depois que Jesus morreu e ressuscitou. Por isso, pela graça, são salvos. Essa é a mensagem da graça. Pastor, mas eles não têm que se batizar? Irmão, quem se batizava era João Batista, antes de Cristo. Mateus 3,11, João Batista disse: eu vos batizo com água. Ele disse: entendam isso, Mateus 3,11, eu vos batizo, judeus, com água, mas após mim virá alguém que eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dele. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. João Batista falava de um outro batismo, o batismo que Paulo entendeu: fostes batizados em Cristo Jesus. Essa é a graça de Deus. Olhe para mim. João Batista batizava os judeus no Rio Jordão. Para quê e por quê? Por que João Batista batizava se Moisés não foi batizado? Se Davi não foi batizado? Se Salomão não foi batizado? Jeremias não foi batizado? Ninguém no Velho Testamento foi batizado. Por que João Batista batizava? Por quê e para quê? Daí que veio a apostila, o batismo. Porque o João Batista era um profeta. E todo profeta trazia consigo uma mensagem profética. Por que ele batizava? O batismo de João simbolizava, Hebreus 10, a lei tinha a imagem e não a imagem exata, era só uma sombra, só uma simbologia. O João Batista batizava assim, ó, ele afundava e trazia. Por isso que era no rio, por isso que era num rio. É o que prova que afundava e trazia. Então, Mateus 3 era no Rio Jordão, Mateus 3,6. O João afundava e trazia. Por quê e para quê? Quando João Batista afundava a pessoa, simbolizava que ela estava morrendo. Quando trazia a pessoa de volta, simbolizava que estava ressuscitando. Essa era a mensagem de João Batista, uma mensagem profética. Pois bem, Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Paulo foi o primeiro e o único a entender. Jesus morreu na cruz. Captei. Por isso que João Batista se morreu. Entendi. Quando Jesus morreu na cruz, Efésios 2,5, vocês morreram também, foram sepultados com ele. Quando ele ressuscitou, Efésios 2,6, vocês ressuscitaram com ele também e estão assentados com Cristo em regiões celestiais. Vocês já foram batizados, mas em Cristo. Corre para Efésios 2. Pode fechar o Atos 4. Corre para Efésios 2. Porque se estiver escrito, corre para Efésios. Eu quero ver não entender, irmão. Quero ver não entender. Quero ver não entender. Porque se estiver escrito, abre aí Efésios 2 na sua Bíblia. Efésios 2. Já achou Efésios 2? Diga amém. Efésios 2, verso 1. Efésios 2:1. Ele quem? Cristo. Ele vos vivificou, ou seja, ele vos deu vida. Ah, ele me deu vida? Não estou nem sabendo de nada. Mas Paulo já deixou escrito. Efésios 2:1. Ele vos vivificou estando vós como? Mortos. Então como é que nós estávamos? Mortos. Ele nos vivificou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. É assim que nós estávamos. Digam todos, antes de Cristo. Aí Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Lê o verso 2. Nos quais andastes outrora. Andastes, verbo no passado. Outrora quando? No tempo da lei, antes de Cristo. Efésios 2:2. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência. Entre eles todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda como
mortos em nossos delitos e pecados, o que ele fez? Nos vivificou como? Juntamente com Cristo. Por isso, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou. Ou seja, verso 5, estávamos mortos. Verso 6, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros, que é agora. Já passou 2000 anos, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco como? Em Cristo Jesus, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de batismo, não vem de jejum, não vem de subida no monte, verso 9, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, e eis-nos aqui. Eu não vou ser crente nunca. Já ouviu essa frase aí? São esses que se tornam pastores e apóstolos. É melhor você ficar quietinho e não falar isso, hein? Porque quando você fala que você não vai ser crente nunca, é o maior sinal que você é um escolhido de Deus. Porque as coisas com Deus é tudo ao inverso, irmão. Quando você vê essas pessoas chegando na igreja, legal, não acha ruim de nada, concorda com tudo, ele não... Isso aí... Mas o bom é, não, eu nunca, isso aí é mentira. Mentira, eu estou lendo a Bíblia. Como que é mentira se eu estou lendo a Bíblia? É esses que Deus pega. Meu pai fumava que nem um gambá velho e falava para minha mãe, eu não vou ser crente nunca. Nunca vou ser crente. Era num sábado. Saiu de casa lá, ser crente coisa nenhuma, não sei o que, não sei o que lá. E subiu lá perto de casa, tem uma pracinha. Chegou lá, tinha um culto ao ar livre. E os pregadores pregando lá. E ele falou, pô, mas tudo que esse cara fala é para mim? Como é que ele sabe dessas coisas? Nunca vou ser crente. Morreu o pastor. Você não vai, é? Não vai, é? Paulo disse, não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Jesus já morreu? Já morreu? Fala para o seu irmão, então você já foi comprado. Você não é de você, irmão. Você não é de você. Você não manda mais nada. Cadê o tema, Jaque? Digam bem forte. Cristo é o cabeça da igreja. Fala isso pro seu irmão, do lado aí. Quem que é o cabeça da igreja? O pastor? O apóstolo? O profeta? O anjo Gabriel? O arcanjo Miguel? Quem que é o cabeça da igreja? E tinha que ser ele, porque foi ele que deu a vida pela igreja. Essa glória é para ele. Vamos entrar na parte final, só mais 3 horas e meia só. Vamos entrar na parte final. Escreva no seu caderno aí, ó. Como que Cristo governa a igreja? Ele é o cabeça, já entendi isso. Efésios 1:22, ele é o cabeça da igreja, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, ele é soberano mesmo, ele é Senhor, há um só Senhor, um só Deus, ele colocou tudo debaixo dos seus pés, quer dizer que ele está por cima. Já entendi que ele é o cabeça, que ele é o autor, que ele é o responsável, já entendi isso. Mas como que ele governa a sua igreja? Porque a igreja é dele. Como é que ele governa? Ele é o cabeça, como que ele governa? 1 Coríntios 12, por favor. Agora presta atenção, hein? Esse 1 Coríntios 12 é para a igreja. Ah, mas na igreja batista não é assim. Se não é assim, porque está errado. Porque essa palavra é para a igreja. Na quadrangular não é assim. Na presbiteriano não é assim. Na universal não é assim. Então tem coisa errada aí, não é com a Bíblia. Não é com a Bíblia. Porque a Bíblia é uma só para todos. A Bíblia é uma só para toda a igreja. Como? Não, aqui não vai ser assim nunca. Ué, então tem coisa errada. Porque o que eu vou ler aqui
É palavra para a igreja. Não é para alguns. É para a igreja. Diga comigo, Cristo é o cabeça da igreja. Diga, e como ele governa a sua igreja? 1 Coríntios 12, verso 27. Veja na sua Bíblia, confere aí. Agora, se tem alguma igreja local que não está vivendo assim, está equivocado, está errado. Porque não é a Bíblia que vai mudar agora, depois de 2000 anos, né? Ah, na nossa igreja nunca foi assim. Meu pastor nunca falou isso. Ah, eu sou evangélica já faz 48 anos, nunca vi falar. O pastor nunca falou isso. Então, se ele nunca falou, porque ele está errado. Porque não tem outro modo, não tem outro jeito. Confira. 1 Coríntios 12, verso 27. Ora, vós sois o quê? O corpo de Cristo. Para aí. Vós quem? A igreja. Não há outra interpretação. Eu estou hoje aqui no Ministério Graça Apostolado. Mas eu poderia estar na Igreja Batista, na Igreja Quadrangular, na Igreja Metodista, na Igreja Mundial, na Igreja Universal, na Assembleia de Deus, na Congregação Cristã, Testemunho de Jeová. Eu poderia estar em qualquer lugar e Coríntios 12, 27 é a mesma para todos. Não pode mudar em hipótese alguma. Só quem entende isso. Ou a Bíblia dos crentes lá são diferentes. A Bíblia não é a mesma para todos. A Bíblia é uma só. Então veja comigo, Coríntios 12, 27. Vós quem? Diga, a igreja. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Você entendeu o que é que eu leio de novo? Vós quem? A igreja. Qual igreja? A Batista? Não, irmão, a igreja de Cristo que está na face da terra, que não é uma denominação. Seja ela qual for. Oh, tem caneta aí? Diga comigo, a igreja de Cristo. Diga, a igreja de Cristo não é uma denominação. Capricha, seja ela qual for. Então eu posso pregar essa palavra aqui, ali, lá, no outro lugar, qualquer lugar. Onde estiver as ovelhas reunidas em nome de Jesus, eu posso ler, pregar e ensinar. Não, nós não aceitamos. Não aceitamos o quê? É a Bíblia, a palavra de Deus. Como que não aceita? Não tem essa de não aceita. Você não é crente? Você não é ovelha? Você não é filho de Deus? Você não tem o Espírito Santo? Então se está escrito, eu creio. Não tem esse negócio de não aceito, que nós somos diferentes, que na nossa igreja. Não existe isso aí. A palavra de Deus é uma só para todos. O que eu disse? Então se tem alguma coisa errada por aí, não é na Bíblia, hein? Diga bem forte, como Deus governa a sua igreja? Olha o verso 28. Quero ver falar que está errado, irmão. Quero ver o teólogo falar que não é assim. A questão é que os lobos entraram no meio do rebanho. Os lobos entraram no meio do rebanho. Você está me entendendo, igreja? Ou você não sabe que os lobos entraram no meio do rebanho? Não, mentira que você não sabe. Quer que eu comece a citar os nomes? Vai demorar muito se eu ficar citando nomes, né? Os lobos entraram no meio do rebanho e foram colocando a palavra de Deus debaixo do tapete. Trocaram a palavra de Deus pelo que está escrito, pelo estatuto da denominação. Na nossa igreja, nós, blá, 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 blá. Aí você vai em outro lugar. Não, porque na nossa igreja, não, nós já temos o estatuto pronto já, então, blá, 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 blá. Trocaram a palavra pelo estatuto do homem, denominacional. Por favor, só quem está entendendo o que eu estou falando aqui, hein? Diga bem forte, como Cristo governa a sua igreja? 1 Coríntios 12, 28. Está claro. A uns pós Deus. Versão atualizada. Talvez o seu celular diz, estabeleceu Deus. Alguma aqui diz estabeleceu? Dá um sinal se a sua diz. Diz estabeleceu? Estabeleceu é mais forte que pôs.
Porque eu posso colocar esse celular aqui, ó. Eu coloquei. Eu posso colocar esse celular aqui, ó. Eu posso pôr. A uns pôs, eu posso pôr. Mas eu também posso tirar. Agora, a versão atualizada. A uns estabeleceu Deus. Ele põe aqui e ele prega aqui em cima, aqui, ó, e ele cimenta concreto. Eu quero ver tirar daqui. Ele estabeleceu. Não pode mudar. Está estabelecido por Deus. Está estabelecido o quê? Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus aonde? Aonde? O que Deus estabeleceu? O que? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Na nossa igreja não é assim. Não é porque vocês não estão vivendo como igreja. Vocês não estão... Cadê? Ao vivo. Não estão vivendo como igreja. Talvez seu pastor alterou, mudou a igreja de Cristo. E agora a igreja não é mais de Cristo, agora é a igreja do pastor. Na igreja do pastor é diferente. Mas na igreja de Cristo é como está escrito. E não pode mudar. Ou vai jogar a Bíblia fora? Então a Bíblia está errada? É claro que quem está errado são os homens e não a palavra de Deus. Para terminar, Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja. Quer saber como que ele governa a igreja? O tema: Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Como que ele governa a sua igreja? Como? Coríntios 12, 28. A uns, é assim que ele governa. Estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Para aí. Ah não, na nossa igreja não é assim não. Sempre tem algum que fala, né? Nossa igreja não é assim não. Lá, apóstolo lá, não existe mais nenhum. Todos morreram, acabou com Paulo. Já ouviu isso? Então, eles mudam. Isso é uma interpretação. Ah, não existe mais apóstolo? Então também não existe Deus, não existe Cristo, não existe igreja. Isso aqui é qualquer coisa menos igreja. Uma reunião de amigos do bairro. Não tem reunião dos amigos do bairro? Será que aqui é uma reunião de amigos do bairro? Será que aqui é um clube social? Clube social, um clube. Você entra, joga ping-pong e tal. Será que aqui é um clube? Segundo a Bíblia, chamado de igreja. E há uns, Coríntios 12, 28, é assim que Cristo governa a sua igreja. Há uns estabeleceu Deus. Não fui eu que fiz isso, hein? Não joga coisa em mim não, hein? Estabeleceu Deus na... Está escrito ou não está escrito? Coloca o seu dedo no verso 28. Para ninguém falar que eu estou inventando. Ou falar que na igreja dele é assim. Eu não tenho igreja. Como na igreja dele? Diga bem forte, a igreja é de Cristo. Como falar na igreja dele? Eu não tenho igreja. Está claro ou não está claro? Então diga para terminar. Como Cristo governa a sua igreja? Porque Coríntios 12, 27 deixa claro que vocês são igreja. Vós sois o corpo, a igreja. 28, como que ele governa? A uns. Olha a organização, olha a ordem. Não são a todos. A uns, pois, estabeleceu Deus aonde? Na igreja. O que ele estabeleceu que eu não estou nem sabendo? Verso 28. Primeiro lugar, primeiramente ele colocou apóstolos. Para quê e por quê? É o que traz a interpretação da graça de Deus em Cristo. Por isso que nessas igrejas eles não entendem nada da graça. Porque não há apóstolo, não há apostolado. Não entende a graça de Deus em Cristo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E em segundo lugar ele colocou o quê? Profetas. Por isso que nesses lugares colocam boneco inflável. Por quê? Porque eles não entendem nada, pois não tem revelação da palavra. Tem que ficar como... Alô, som. Como que num circo tem que ficar com entretenimento. Você está me entendendo? Alguém aqui já foi num circo alguma vez? Entretenimento. Por quê? Não tem a revelação da palavra. Lá está cheio de pessoas de 40, 50 anos. Não é bobo, 50 anos, a pessoa vivida. 60. Ele quer alguma coisa. Ele é crente. Ele crê em Deus. Está com a Bíblia na mão.
Mas chega lá, não tem revelação, coloca um boneco inflável e fala que aquele boneco é Golias. Quem está entendendo? E por aí vai. E para finalizar, não tem mestre. Como que Cristo governa a sua igreja? Através de apóstolos, através de profetas, vírgula. E em terceiro lugar, o quê? Mestres, que é o que ensina. Diga comigo, os apóstolos são os que trazem a interpretação da graça de Deus em Cristo. Diga, Deus a uns Ele pôs na sua igreja. Para quê? Para trazer a I am here. Tá claro aí? Olha eu aqui. Eu sou um desses que a uns. Tá claro ou não tá claro? Eu sou, Coríntios 12, 28. A uns, eu sou um desses, a uns que Deus pôs na igreja para trazer a interpretação da graça de Deus em Cristo. Eu não estou aqui vendendo toalhinha, eu não estou vendendo reloginho, eu não estou vendendo pedrinha de Jacó, eu não estou vendendo bonequinho inflável, eu não estou aqui vendendo óleo de Israel ou água, sei lá de onde. Eu estou aqui te ensinando a graça de Deus em Cristo. Função de apóstolo. E some com essa pilha daqui. A uns Deus colocou em segundo lugar profetas. Ele pôs na igreja dele. É assim que ele governa a igreja. Por quê? Porque o profeta, ele é um pregador que não só lê a Bíblia, ele tem a revelação da Bíblia. Você pensa que Deus é bobo, irmão? Ele morreu pela sua igreja, ele vai colocar qualquer um lá? Ele colocou 3 muito importantes. Apóstolos, Coríntios 12, 28, para trazer a interpretação da sua graça, senão ninguém entende. Profetas, para trazer a revelação da letra, porque quantos que lê a Bíblia e não entende nada? Porque não tem revelação. Como que Deus governa a sua igreja? Através, em terceiro lugar, de mestres. Aqueles que ensinam os mistérios de Deus, que não se aprende em escola dominical, em EBD, não se aprende em curso teológico, só se aprende recebendo a graça e o apostolado. Tá claro ou não tá claro? Tá claro ou não tá claro? Graça e paz. Segundo a Reis 3,15, trazei-me uma tocadora. Lá diz tocador, mas você é tocadora. Segundo a Reis 3,15, quando começou a tocar, a mão do Senhor era forte sobre mim. Cadê o tema, Jaque? Eu preciso do tema. Ah, desligou? Então deixa. Digam comigo, Cristo é o cabeça da igreja. Levante suas mãos e submeta-se a Cristo agora, nesse momento. Ele é o cabeça, não eu. Ele é o autor, Ele é o responsável, Ele é o Senhor, Ele é o próprio Deus. E Ele, como Deus, colocou na sua igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres. Agora eu vou orar agradecendo a Deus. Submetam-se a Cristo. Bem-aventurados os que entendem esses mistérios de Deus, porque dão um sinal de que são escolhidos do Senhor. Bem-aventurados que entendem a sua graça e esse apostolado, porque dão um sinal de que foram chamados de fato por Deus. Bem-aventurados os que recebem o testificar do Espírito Santo, porque dão um sinal de que de fato, de verdade, foram trazidos e predestinados por Deus. Senhor, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Tu és o cabeça, não desta apenas igreja local, seria
Seria muito medíocre o Senhor, um Deus tão grande, soberano, absoluto, ser cabeça somente desta congregação local. Não. Tua palavra diz que tu és o cabeça da igreja, do corpo de Cristo que está na face da terra. Quer entendam, quer não entendam, quer saibam, quer não saibam, tu és o único e soberano cabeça da igreja. Curvem suas cabeças e submetam-se a Cristo. Paulo disse: Cristo te esclarecerá. Paulo disse, Efésios 5, Cristo te iluminará. Jesus disse: o Espírito Santo, que é o próprio Cristo, vos guiará em toda a verdade. Submeta-se agora a Cristo, na sua mente, na sua consciência, no seu coração, na sua alma. Submeta-se a Cristo, como está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não dependas do teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Veja que o homem não tem participação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e o Senhor tudo fará. O homem não tem participação. A honra e a glória é para o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que os teus anjos nos levem em paz, nos guardando, nos livrando de todo mal. Para a tua glória, cumpra-se a tua palavra. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Submeta-se a Cristo, e os anjos estarão te guardando, te protegendo e te livrando de todo mal. Submeta-se a Cristo, que é o cabeça da igreja. Nós, como membros do corpo de Cristo, submeta-se ao cabeça. Se Ele colocou na sua igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, submeta-se a Cristo e os anjos estarão ao seu favor. Quem crê, quem recebe. Levante a sua mão e digam comigo assim: eu me submeto a Cristo, pois Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso. Diga amém. Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Todas essas minhas pregações, você encontra parte delas nos meus livros. Quem não tem ainda, pode adquirir na livraria da igreja, o volume 1 e também o volume 2, tá? Você pode adquirir série Graça e Apostolado, Eleitos por Deus em Cristo, Graça sobre Graça, Apostolado, Crescendo na Graça, Reinando em Vida. Não precisa sofrer desnecessariamente, hein? Aprenda a reinar em vida. E a minha graça te basta. Você pode adquirir lá na livraria lá atrás, tá bom? Que os anjos te levem em paz e até quarta-feira, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz.